A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 7 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo é o altar de holocausto. Meus irmãos, este objeto é o primeiro objeto que se dá no caminho do homem. Quando nós falamos do tabernáculo, nós temos que ter ciência que nós temos dois caminhos. O primeiro é o caminho de Deus, onde Deus começa pela Arca da Aliança, ou seja, Deus vindo até o homem, ele tomando a iniciativa. E nós temos o caminho do homem, que é aquele que o homem chega até o tabernáculo, a porta do tabernáculo, ele se depara com o altar do holocausto. E é esse que nós vamos tratar nesta lição. Antes disso, é preciso nós compreendermos que a prática sacrificial, ela antecede o ritual tabernacular, ou seja, já existia antes do tabernáculo a prática do sacrifício. E aí nós temos que observar sobre dois aspectos. O primeiro é o aspecto implícito ou implicitamente. Nós encontramos em Gênesis 3:21, quando Deus ele veste o homem e a mulher com peles de animal, ou seja, dá uma ideia de que é um sacrifício, porque morreu um animal para que o homem pudesse se vestir. Então, isso nós entendemos implicitamente. Nós temos também a questão de Abel. Fala-se que ele fez, ele trouxe ofertas, ou seja, consequentemente, entende-se que houve ali um ato sacrificial. Isso está dentro do implícito. E quando nós chegamos no outro aspecto, que é o especificamente ou explícito, nós vamos nos deparar com Noé, lá em Gênesis 8:20, onde ele levanta um altar de sacrifício. Nós vamos ver Isaac em Gênesis 26:25 e nós vamos ver Jacó lá em Gênesis 35:1. Então nós temos esses dois aspectos, um aspecto implícito que dá a entender e o aspecto explícito ou especificamente, ok? Seguindo adiante, ainda dentro dessa introdução, nós temos que entender que havia uma regra para que se erigisse um altar de sacrifício. Em Êxodo 20, na lei do Sinai, o Senhor ele especifica, antes das ordenanças do tabernáculo, o Senhor ele especifica algumas leis do que tem que ser feito. E aí nós vamos nos deparar com Êxodo 20, do verso 24 ao 25, que diz o seguinte: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei, e se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, se sobre ele levantares o teu buri, profaná-lo-ás. Ou seja, o Senhor ele deu essa ordenança, ou mais especificamente, uma liberação, e ele especifica de como que tem que ser feito, isso antes do tabernáculo. E uma coisa que chama atenção é que o Senhor fala assim, se tu levantar um altar de pedras, essas pedras não podem ser lavradas, elas não podem ser trabalhadas, elas têm que ser bruta, tem que ser rústica. E aí ele fala, não passarás, tu não levantarás o buril sobre ele. Era uma espécie de um cinzel ou uma talhadeira, uma mini talhadeira, que até hoje é utilizado por quem trabalha com metais, né? Então, não poderia passar por ferramentas, ela tinha que ser bruta. E se fizesse isso, estaria profanando. Lembra quando Moisés toca na pedra, na rocha? Isso arremete a Cristo.
ele é a representação de um sacrifício puro, verdadeiro, santo. Então, isso arremete a Cristo, tipo a pedra. E quando nós chegamos em Cristo, o antítipo. Amém? Seguindo adiante, ainda numa introdução, nós vemos que lá em Êxodo 20, 26, o Senhor ele traz uma especificação. E qual é essa especificação? Qual é essa ordenança? Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Ou seja, não poderia ter degrau nesse holocausto, neste altar. Por que não poderia? No altar, o homem não sobe, mas acessa a misericórdia. O que tinha, nesse altar? Ele tinha uma rampa. Não há espaço para degrau diante de um altar de sacrifício, muito pelo contrário. No altar de sacrifício, o homem, ele desce, ele se humilha. Não é lugar para ele galgar posições, mas é um lugar para ele acessar a misericórdia. Então, no altar havia essa especificação, não haveria degraus, mas sim uma rampa. E aí ele coloca para que não descobrisse suas carnes. Ou seja, quando subisse, ninguém poderia ver as partes de baixo, ou seja, a intimidade daquele que estava ali, no caso o sacerdote. Então, havia essa especificação: não farás para ti degraus, para que não apareçam as tuas carnes. E eu coloquei aqui, no altar, a carnalidade ela é dispensável. Não há espaço para carnalidade em um lugar de adoração, em um lugar de humilhação. Tudo isso nós observamos quando um altar é erigido. Então não há espaço para carnalidade. Amém? O tópico 1, agora nós entramos no conteúdo em si da lição, e o tópico 1 diz o seguinte: conceituando o altar de holocausto. Primeiro, nós temos que entender o que significa essa palavra, né? Altar. E o altar significa levantado ou alto e também subindo. Levantado porque é o ato de erigir, de fazer algo, está na prática. E também alto, esse altar ele deveria estar numa posição superior para que todos vissem o lugar onde o nosso Deus seria adorado, onde o perdão seria alcançado. E subindo, porque era lá que a fumaça subia e o homem, ele, quando queimava aquela vítima ali naquela grelha, já nós vamos falar melhor sobre isso, aquela fumaça subia. Quando a fumaça subia, ela subia como um resultado de um sacrifício que foi feito. E agora, Deus aceitaria ou não esse sacrifício. No caso, Deus aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus aceitava os sacrifícios feitos pelos sacerdotes ali naquele altar de bronze. Ok? Então, seguindo adiante, ainda dentro desse tópico 1 e na questão do conceitual, se nós formos para o grego, nós vamos encontrar essa palavra holocausto de uma forma composta de duas palavras. A primeira é que era o holo, ele significa todo, e o causto significa queimado. Da mesma forma, no hebraico, ela é uma palavra que nós transliteramos e ela vai para olá. Esse olá é fazer subir, queimar. Então, tudo isso arremete, essa palavra holocausto arremete a essa questão de queimar por inteiro, queimar tudo, deixar em cinzas. E nós já falamos isso ao longo do trimestre, quando nós falamos de holocausto, sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas queimavam os corpos dos judeus, incineravam, ou seja, havia ali, e esse nome deu o holocausto de 6 milhões de judeus que foram
queimados, sacrificados, mortos pelos nazistas. E isso até hoje é muito evidente, está no rol da vergonha da humanidade. Inclusive em Israel tem até o Museu do Holocausto. Ou seja, essa palavra, ela arremete a uma vítima que é totalmente queimada, destruída, incinerada. E isso nós podemos compreender que o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi completo, foi inteiro. O seu corpo foi entregue por inteiro e ele foi até o fim na sua obra vicária. O tópico 1.1 diz o seguinte: o altar de bronze ou o altar de transferência. Primeiro, nós temos que compreender que essa peça do altar de bronze, ela era composta por 3 itens, no caso o baú e também a grelha, que ficava no meio do baú, na parte interna, e ela ocupava o meio, porque em cima tinha que ter espaço para colocar a vítima e embaixo o fogo, ok? Então ali ficava a lenha e, consequentemente, o fogo, e em cima, na grelha, a vítima. Quando queimava, logo, no final, ficava as cinzas ali embaixo, e aí era retirado, ok? Era retirado de que forma? Já nós vamos ver, havia os utensílios próprios para aquele ato, tá? Quando algumas bíblias falam o altar de bronze e o altar de cobre, é importante nós compreendermos um pouquinho aqui de química, né? Quando fala altar de bronze, havia mais cobre do que estânio, ou seja, era a junção de ligas metálicas. Quando falamos nessa questão do bronze, pode ser uma liga metálica de estânio, pode ser uma liga metálica de alumínio, de chumbo ou de fósforo. Então, em algumas bíblias vai falar o altar de bronze, outras bíblias vai falar o altar de cobre. Se fala altar de cobre porque havia mais cobre do que outra liga, no caso o bronze ou o estânio, ou então o alumínio, o chumbo ou qualquer outra liga metálica, ok? Então, entendemos isso, seguimos adiante. Ainda dentro do tópico 1.1, nós precisamos entender que havia os utensílios do altar. Lá em Números 14:14 é muito bem especificado. Havia os braseiros, havia os garfos, havia as pás e havia as bacias. Todos estes utensílios eram consagrados para aquele ato ou para aquele objeto, ou seja, ele não poderia ser utilizado em outra parte. Consagrado, ou seja, dedicado ao serviço sagrado naquele momento. Nós observamos isso nos dias de hoje. Alguns irmãos têm perdido a noção do que é o sagrado, tem utilizado aquilo que é para usar exclusivamente na adoração a Deus com outras coisas. Músicos têm utilizado os seus instrumentos que foram consagrados ao serviço de louvor ao nosso Deus de outras formas, com músicas mundanas, dentro da igreja, inclusive. Ou então levando esse objeto, esse instrumento para outro lugar, para fazer coisas que não é o que é o sagrado. Então isso é muito sério, cabe nós alertarmos aos nossos jovens, amém? Seguindo ainda aqui dentro do tópico 1.1, nós temos que ter ciência que também chamado, havia outros nomes, a Bíblia se refere ao mesmo altar de bronze com outros nomes, e nós podemos encontrar altar de madeira, de acácia ou de cetim. Algumas Bíblias vai falar de cetim, outras Bíblias vai falar de acácia, é a mesma coisa, ok? Altar do holocausto, ou então altar de bronze, ou o altar, também a mesa do Senhor e também o altar à porta do tabernáculo, porque era o primeiro altar que havia depois da porta. O tabernáculo possuía 2 altares, o altar de bronze
e o altar de ouro. O altar de ouro ficava lá na tenda, mais especificamente ali no santo lugar. E o altar de bronze ficava no pátio. Então havia 2 altares, ok? Sendo que no altar de ouro não se sacrificava, apenas ali queimava-se incenso, ok? O responsável ou os responsáveis por cuidar desse altar era a família dos coatitas. Essa família, ela tinha como ofício exclusivo cuidar do tabernáculo e especificamente ali do altar, tá? O altar de bronze. Outras famílias cuidavam de outras partes, tá? Então, havia famílias que cuidavam, especificamente eram dedicados a alguns itens ou objetos. Uns desmontavam a tenda, outros cuidavam das colunas que estavam em volta dos lençóis, das cortinas, ou seja, era tudo muito bem organizado. A localização do altar de bronze era no pátio, né? No átrio também, pode ser dito assim, e era o primeiro objeto que havia ali depois da porta do tabernáculo, ok? Então nós temos o tabernáculo e dentro do tabernáculo ali daquela cerca tem o pátio ou o átrio. Ali tem a tenda dividida em 2 partes, o santo lugar e o santíssimo. Isso já nós vimos nas lições anteriores, tá? Próximo à porta. E esse altar, quando ele era transportado em trânsito, ele deveria ser coberto. Então, havia essa especificação exclusiva para este objeto. No caso, o altar de bronze, ele deveria ser levado, mas coberto, ok? O tópico 1.2 diz o seguinte: as pontas do altar e sua utilização. As pontas do altar eram funcionais. Como que eram essas pontas? Em chifres. Eram chifres. Nos 4 cantos deste altar havia chifres. Esses chifres eram onde as vítimas eram amarradas. Ou seja, ele era funcional. Mas também havia uma simbologia dentro dessa questão do chifre. O chifre, ele representa poder. Se você observar em 1 Samuel 16:13, o sacerdote utilizava ele para ungir reis, ou seja, demonstrando poder. Se você observar lá em Apocalipse 5:6, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo na figura do cordeiro, mas um cordeiro que possui 7 chifres, poderoso. Nós temos uma ideia que veio do período medieval e o cinema no século XIX, no início do século XX, aliás, ele colocou muito patente que o chifre é do diabo. Não, chifre é poder, e a Bíblia sempre traz isso. O poder é do nosso Deus, chifre é poder. 4 era o número de chifres que havia ali nesse altar. Em cada ponta havia um chifre. Isso simboliza amplitude, significa que o poder a qual era exercido ali no ato sacrificial era abrangente, ele atingia a todos. E aqui, meus irmãos, nós trazemos não só para uma questão geográfica, mas nós também encontramos uma questão etnográfica, ou seja, todos os povos da terra, eles podem alcançar este poder a qual foi determinado ali, que é o poder de Deus em perdoar pecados, o poder de Deus em ter alguém que tomou sobre si a nossa culpa, ou seja, então, geograficamente, para toda a terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, amplitude, não somente também na questão geográfica e étnica, mas também temporal. Este sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele atinge a todas as épocas, é para
todos aqueles que nasceram podem alcançar. O sacrifício a qual o altar de bronze fazia, ele tinha um alcance apenas de um povo de Israel. Mas o sacrifício de Cristo, não, esse atinge a todos. Tempo, espaço, pessoas, para todos. Amém? Nós encontramos aqui 3 verdades, na realidade são 4 verdades centrais, está errado aí. 4 verdades centrais nessa questão desse poder. Nós encontramos a substituição, ou seja, a obra vicária. Aqui, quando nós falamos de vicário, é alguém que toma para si, substitui alguém dentro de uma situação. Que situação é essa? Na situação do pecado. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio na sua obra vicária substituindo, era para eu, era para você, era para a humanidade sofrer a pena pelos seus pecados, mas Cristo ele substitui, ele vem e se coloca como o cordeiro expiatório, aquele que toma, que recebe o pecado da humanidade, o meu e o seu. Ele é também de resgate, porque mediante o seu sacrifício nós somos resgatados de quê? Da morte, do castigo, fomos resgatados. Também nós temos a verdade da redenção. Ele comprou, nos deu liberdade. Não apenas nos tirou da situação de escravo, mas ele nos deu liberdade. Nós fomos redimidos. Há uma redenção sobre nós, dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois nós somos reconciliados. A sua obra, ela é completa. Ela objetiva o quê? Reconciliação. De quem? Do homem para com Deus, porque nós estávamos distantes de Deus. A partir desse momento, nós passamos a ter um relacionamento com o nosso Deus. A partir desse momento, o nosso Deus não vê mais o pecado em nós, mas ele olha para o sacrifício de Cristo e ele foi, expiado, foi tirado. Nós não temos mais. E aí, consequentemente, nós fomos resgatados, redimidos e reconciliados. Isso é maravilha! Isso é motivo de alegria para nós, de sabermos dessa obra redentora, dessa obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que só trouxe benefício para nós. Ainda dentro do tópico 1.2, nós vemos que esse altar do holocausto, onde havia os chifres, nós encontramos resultados distintos para quem chegava diante desse altar. Adonias, ele tentou fazer aquela rebelião contra Davi, se autoproclamando rei. Ele era filho do rei Davi, mas o rei Davi já tinha decretado que quem assumiria o trono era Salomão. Mas Adonias, juntamente com outros, inclusive com Joabe, eles montaram um esquema de forma que Adonias se autoproclamou rei em Israel. E aí você pode observar isso lá em 1 Reis. Quando Salomão é colocado como rei, Davi, orientado pelo profeta Natã e pela Batseba, o que acontece? Davi toma uma decisão e logo ele coloca Salomão para ser rei. Quando Adonias sabe que Salomão foi proclamado rei e o povo estava alegre e havia festa na cidade, ele fica com medo. E agora ele corre para onde? Ele corre lá para o altar. E ele fica segurando no chifre. E ele segura no chifre e esse ato de segurar no chifre era que, olha, eu me humilho diante de um poder maior. Eu peço misericórdia. E essa notícia chega até o rei Salomão e o rei Salomão pega e absolve. Ele tem misericórdia para com Adonias. Porém, quando Joabe também busca fazer o mesmo ato depois, ele não alcança misericórdia. Joabe foi julgado e
o seu julgamento se deu pelos seus atos de que ele não teve misericórdia. Ele matou o comandante do exército, ele fez coisas que o rei não mandou, mas ele corre ali para o chifre para pedir misericórdia, mas essa misericórdia não foi alcançada. Ele diz, eu morrerei aqui. Então, o rei Salomão fala, então, que assim seja. E ele foi morto ali. Isso demonstra, meus irmãos, que diante do poder da misericórdia, e aí eu coloquei essa frase seguinte, o poder da misericórdia é tirado. Pecados reiterados demonstram arrogância e ingratidão. A misericórdia, ela tira, ela concede benefícios. Mas também, meus irmãos, tem situações que pessoas, mesmo diante da misericórdia, mesmo diante de uma tão grande salvação, elas não valorizam isso. Não houve um ato de humilhação, não houve um ato de arrependimento por parte de Joabe. Muito pelo contrário, Joabe só queria safar a sua vida, só queria se salvar. Nosso Deus não é bobo. Os homens têm pecado e eles querem apenas salvar a sua própria pele, mas não há nenhum ato de contrição, não há humilhação, não há um arrependimento genuíno e verdadeiro. Diante disso, meus irmãos, não há misericórdia. Observem Lucas 23, do verso 39 a 43, que é quando nosso Senhor está ali no Calvário e tem dois ladrões ao seu lado. Se encontra em uma situação de humilhação. Ele fala assim, esse aí não fez nada, mas nós estamos aqui porque realmente nós merecemos estar aqui. Esse alcançou misericórdia, mas o outro zombava. Esse só queria salvar sua pele. Ele não tinha nenhum tipo de sentimento de quebrantamento. Então, diante do altar do sacrifício, os homens alcançam misericórdia mediante um coração contrito, mediante humilhação, reconhecer as suas misérias, os seus pecados e reconhecer que há um poder maior que pode fazer isso. Amém, meus irmãos? O tópico 2 diz o seguinte, características do altar de holocausto. A simbologia das medidas do altar apontam para a obra divina no plano da salvação. Aqui nós vamos tratar sobre as dimensões a qual havia ali no altar de bronze. E o tópico 2.1 vai falar exatamente sobre isso. As dimensões do altar de holocausto. Temos que observar essas medidas em côvados. E aí, a primeira, que é o número 3, nós observamos que essa dimensão, ela arremete para a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, número 3. Quando nós observamos o número 4, que esse altar ele era quadrado, ele tinha 4 cantos, 4 direções. Isso envolve a amplitude. O número 4, ele arremete para amplitude, para aquilo que é completo, todas as direções. E o número 5, eu coloquei um asterisco, porque alguns livros falam que o número 5 arremete para o número da graça. Alguns discordam, outros não, por isso que eu estou colocando esse asterisco. E aí a justificativa de alguns, inclusive aqui do Conner, nesse livro do Tabernáculo de Moisés, ele diz que o número 5 se refere às feridas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. Ou seja, uma mão furada, a outra mão furada, os seus pés, os 2 pés furados, 4, e a ferida lateral feita com a lança arremete 5 chagas. Essas 5 chagas nos trouxe o acesso à graça. Então, há quem concorde, há quem não concorde. É errado? Não vejo como errado, mas também não posso afirmar isso, ok? Mas para uma questão didática, é boa, é algo legal, ok?
O tópico 2.2 diz o seguinte: o fogo deveria queimar continuamente. Meus irmãos, esse fogo não era um fogo que o homem foi lá e acendeu. Lá em Levíticos 9:24, diz que depois que tudo estava pronto, e aí Moisés e Arão saem ali da tenda, o Senhor mandou fogo sobre o altar. E agora vem um outro detalhe. Esse fogo que desceu, ele possui uma ordenança do nosso Senhor, que é o quê? O fogo não pode ser apagado, ele arderá continuamente no altar. Ou seja, esse fogo não pode ser apagado porque o nosso Deus acendeu ele. E o homem deve cuidar. Tudo vem dele, mas nós temos que zelar pelo que ele nos deu. Inclusive o apóstolo Paulo diz que não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo, para nós pentecostais, é fogo. Então nós não temos essa autoridade de apagar o Espírito Santo. Muito pelo contrário, nós devemos manter este Espírito Santo sempre vivo em nós e na igreja. Também esse fogo, mediante esse fogo que ardia ali todos os dias, 24 horas por dia, havia os turnos de levitas que mantinha aquele fogo aceso. Aquele fogo não se apagava, porque a qualquer momento que alguém chegasse ali para pedir perdão, o fogo deveria estar aceso. A qualquer momento, qualquer um tinha acesso àquele altar para pedir perdão. Pedir perdão não é algo que se deixa para depois, é algo que se faz de imediato, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se estaremos vivos ou não. E o nosso Deus, ele está sempre pronto. O fogo aceso significa que o nosso Deus está sempre pronto a receber os homens no seu altar. E aí, meus irmãos, não era somente para isso, para ter um ponto de exatidão, de constância para receber as pessoas que chegavam ali para pedir perdão. Mas também esse fogo era o fogo que acendia o candelabro, a menorá. Também esse fogo era o fogo que acendia os incensos, ou seja, era dali. Tudo veio de Deus e tudo vai para Deus. Exclusividade, esse fogo era exclusivo. É tanto que nós já vimos na lição passada o que aconteceu com os filhos de Arão, que tentaram levar fogo estranho, fogo de não sei da onde, mas não era o fogo do altar. Então isso é muito sério, nosso Deus leva em consideração isso. Então, esse fogo que foi aceso pelo próprio Deus em Levítico 9:24, no altar de bronze, ele era a fonte energética para ter luz lá no santo lugar, na menorá. Também era a fonte para que se acendesse os incensos, para que houvesse uma adoração, as nossas orações, as nossas oblações. Amém? O tópico 3 diz o seguinte: o altar do holocausto e a cruz de Cristo. Nós temos que entender sobre dois aspectos, o cerimonial e a obra. No cerimonial, o altar do tabernáculo, ele é um tipo, ou seja, nós vimos na primeira lição aqui da Conectada esse trimestre. Nós falamos sobre o tipo e o antítipo, tipologia. Então, o altar do tabernáculo, ele era o tipo, ele simbolizava a cruz, ou seja, o Calvário de Cristo. Aquele ato sacrificial que o nosso Senhor Jesus Cristo faria lá no Calvário, o altar do tabernáculo, ele simbolizava isso. E o que é o antítipo? O antítipo já é o real, já é a concretização, a cruz. O nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, o sacrifício que nos deu liberdade, que fez com que nós fôssemos perdoados. E a obra vicária é a obra substitutiva. Ele toma o nosso lugar e ele assume todo o ônus
deste pecado, ele leva sobre si. E redentora, porque nos deu liberdade, nós fomos comprados e agora nós temos liberdade. Nós saímos da situação de escravo e passamos agora a ter liberdade. Somos agora co-herdeiros de Cristo no reino. Amém? Somos príncipes, estamos assentados nas regiões celestiais. Já estamos assentados pela fé, já estamos assentados, somos príncipes, amém? O 3.1 diz o seguinte: a lei exigia morte pelo pecado. O ritual, ele era repulsivo e repugnante. Por que que era? Porque era cruel. Um homem peca, mas ele leva ali um animalzinho. E aquele animalzinho chega ali, não sabe o que vai ser feito dele. Mas agora ele é amarrado naquele chifre e ele é sacrificado. Repugnante, muito sangue. Depois coloca-se ele na grelha ali dentro do altar e ele é queimado. Fumaça, sangue. Repugnante isso. E o que havia ali, toda aquela situação? Havia fogo, havia fumaça e havia sangue. Algo repulsivo. A mesma coisa aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu com ele foi algo repugnante, repulsivo. Você imagina o Senhor na Via Dolorosa andando quase 1 quilômetro ali, do palácio até o Calvário. Imagine o sofrimento dele. Imagine ele sofrendo o escárnio, sofrendo os açoites. Imagina ele lá na cruz, agora sendo morto, achincalhado por todos. Imagina. Isso é repugnante. Nós não aprovaríamos isso. Agora, com a mente que temos, nós não aprovaríamos isso. Mas foi necessário. O ritual, ele foi repugnante realmente. Ele foi repulsivo. Ele foi injusto. Ele foi cruel. Nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou tudo isso para que nós possamos ter acesso a Deus, formos reconciliados. Hebreus 9:22 diz o seguinte: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não há beleza na cruz. Não há beleza na cruz. Muitos crentes têm utilizado um crucifixo. Não há beleza na cruz. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, verso 2. Não é a cruz o importante é a obra. Foi o que o Senhor fez, é o autor dessa obra. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito mais importante do que a cruz. A cruz é maldita. A cruz é a nossa sentença de morte. Mas Cristo, não. Cristo é o autor. O autor de quê? Da nossa fé. Nós, se temos fé hoje, foi porque ele fez esse ato. E um ato de coragem. Nós não suportaríamos, meus irmãos. E crentes usando cruz, sabe? É umas coisas que nós temos visto nos últimos dias que aí sim é repugnante, sabe? Repugnante. A cruz é maldita. Não há nada na cruz para nós. Muito pelo contrário, lá está o meu e o seu pecado. Então não há, sabe, nenhum tipo de beleza na cruz. Não há. O que há lá é a maldição. Mas o nosso Senhor, sim, ele é digno de nós termos os olhos fitos nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele suportou o quê? A cruz, o lugar maldito, onde era para sermos condenados. Quem é que anda com algo que é contrário a você? Entende? Então, pode achar que isso é muito arcaico da minha parte, mas, meus irmãos, nossos pais não usaram isso. Eles não precisaram, sabe, de ficar fazendo reafirmação. Muito pelo contrário, eles afirmavam em vida
santa. Eles afirmavam nas suas palavras, eles afirmavam nas suas composições, nas suas pregações, nossos pais. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, que os nossos pais não fizeram nada disso. Então, se alguém utiliza e achou ruim, não leve para o lado pessoal. É porque não há base para isso. Muito pelo contrário, a cruz é maldita. A cruz está o meu e o seu pecado. Lá era para nós sermos condenados. Mas nós temos que olhar para Cristo. É o ato, é a obra de Cristo que é importante. E ela tem que ser lembrada. Fazer isso em memória de mim. Em memória de quê? Do ato, da sua morte. Amém? Que possamos aprender um pouquinho mais e crescer na graça e no conhecimento. O 3.2 diz o seguinte: Jesus é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. A lei é passageira, a lei ela é paliativa e a lei ela é terrena. Ela é passageira porque o homem ele tinha que ir lá constantemente, sabe? Aquele efeito passava. Quando chegava lá, matava a vítima, o homem saía perdoado, mas era passageiro, logo ele estava sujo de novo. Logo ele estava numa situação de condenação novamente. Ela era paliativa, ou seja, então eu tenho que ir lá de novo. E ele ficava fazendo isso. Não era algo que era duradouro. E era terreno, meus irmãos. O que é terreno é falível. Ele é finito, mas a graça não. Na graça, a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos proporcionou a eternidade. Essa eternidade, ela é efetiva, a sua obra ela é efetiva. É algo muito concreto e é celeste. Se é celeste, é eterno, é duradouro, é incorruptível, ou seja, maravilha, maravilhosa graça. Hebreus 10:12 diz o seguinte: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Foi só uma vez. O sumo sacerdote ele ia ano após ano. Os sacerdotes ali faziam diariamente sacrifícios. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez uma obra completa, de uma vez só. Ele resolveu o problema do pecado. E Hebreus 10:14 diz o seguinte: porque com uma só oblação, ou uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Maravilha! Nós fomos santificados e o Espírito Santo está conosco. Ele está operando, ele santifica-nos, a palavra nos lava e ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é gratificante e é maravilhoso. Que o Senhor possa abençoar a sua aula, que você tenha uma aula abençoada, repleta da presença do nosso Deus mediante o Espírito Santo. Que você seja uma tocha diante da sua classe. Se você gostou, meus irmãos, desse vídeo e foi útil a você, deixe seu like, se inscreva no canal. E isso ajuda bastante para que o YouTube ele divulgue cada vez mais este trabalho de forma que alcance outros e possa contribuir de alguma forma. Amém? Deus abençoe e fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.